Se você, assim como eu, espera já tradicionais promoções do mês de novembro para comprar, pode ser eletrodoméstico, celular, perfume, blusinha, é bom abrir o olho. Em 2020, o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo acompanhou 6.500 itens em 30 categorias entre junho e novembro e descobriu uma coisa que a gente já imaginava. Alguns produtos ficaram até 70% mais caros nesse período do ano, esse mês de novembro, não só na última sexta-feira, o mês de novembro. Nosso bate-papo de hoje é para evitar que você caia em ciladas. Eu já caí, também já tive boas ofertas, já aproveitei esse período, mas principalmente para que você não ceda à tentação do consumismo e faça compras conscientes. Não é porque está barato que você precisa comprar, né? Primeira dica: nem sempre a última sexta-feira de novembro é o melhor dia para comprar. Bruno, você já comprou coisas assim? Olá, Elígia, olá para vocês. Bom, Elígia, eu sou aquela pessoa que aproveita todo tipo de desconto que aparece pela frente, né? Diferente, acho que da senhorita que faz compras à vista, compras no débito e compras com dinheiro vivo. Eu sou aquela pessoa que está ali sempre esperando uma promoção ou outra pintar. E hoje, para a gente falar um pouquinho de pessoas que também buscam por descontos, que também estão atentas às promoções, vamos falar com o professor Silas César, que é professor de Economia da FAAP. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Bruno, eu que agradeço, Elígia. É uma honra estar dividindo um pouco do nosso tempo, nosso conhecimento com o público, com vocês. E estou aí, vamos ver se a gente consegue esclarecer, tirar dúvidas e conseguir boas dicas aí para essa sexta-feira famosa. E vamos que vamos. Professor, esse mês de novembro, quando ele chega, ele é o momento da carteira entrar em campo, a carteira ir para jogo, o momento de mês de desconto, semana de desconto, sexta-feira de desconto, dias específicos de promoção, é aquela loucura toda que a gente está acostumado aí já ano após ano. Então, para a gente já chegar com os dois pés na porta aí, falando um pouquinho sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho antes das pessoas entrarem nessa empolgação dos descontos e também dos supostos descontos, né? Afinal, a gente tem sempre que ficar ligado em relação a tudo isso. Como que o consumidor ele deve se preparar para entrar nesse momento de forma que ele possa gastar de forma saudável, de forma que ele não seja enganado? Qual é a preparação para chegar nesse descontão aí sem ter nenhum tipo de problema? Claro. Veja, Bruno, eu gosto de fazer menção, de lembrar de um personagem muito famoso, que é o pai do Chris, o Julius. E ele tem uma frase que é sensacional. Ele fala assim: se eu não compro, o desconto é de 100%. E ele tem uma forma de olhar para o consumo que é muito interessante, né? É uma família, ele tem 2 empregos, então ele não é exatamente uma pessoa sem renda, mas ele sustenta uma família de classe média americana, não muito rica, não muito abastada, mas que consegue ali pagar suas contas. E ele tem uma relação de consumo muito saudável, assim, até diferente daquela que a gente está acostumada a ver os americanos, que eles compram por compulsão, aquelas garagens lotadas de coisa que nunca usam, né? Então a ideia de venda de garagem é uma ideia muito norte-americana. As pessoas vendem o que elas nunca usaram, coisas novas, né? Então, essa visão, Júlio, é uma visão que a gente consegue aprender algumas coisas. A gente, de fato, pode usar um dia de promoção, como essa sexta-feira, a gente pode efetivamente comprar coisas, mas a primeira regra, né, de uma boa e saudável vida financeira é comprar coisas que efetivamente faltem. Seja por eu quero me sentir melhor comprando uma blusinha, comprando um sapato. Ok, ninguém está falando para levar vidas espartanas e infelizes. Mas, assim, se não houver necessidade, se não houver interesse, se não for algo que efetivamente vá fazer diferença, não compre. É simples assim. Ótima dica! Agora, decidiu comprar, cabe no orçamento, e está decidido que vai efetivamente gastar algum dinheiro com isso. Então, aí, é ser atento, é procurar lojas que são idôneas.
Se a gente entrar lá naquele site Reclame Aqui ou no Procon, a gente vai descobrir aquelas lojas que têm um histórico mais positivo e outras que têm um histórico mais negativo, né? O dobro pela metade do preço. Isso é comum e a gente tem que ficar atento, né? Então, essa é a minha dica. Pelo menos a entrada é essa. É interessante, porque assim, as estratégias das empresas são muitas, mas o consumidor também tem como se proteger, como esses sites que você citou. Comigo já aconteceu, por exemplo, de eu querer comprar um micro-ondas, e aí eu falei, não, vou esperar, né? Novembro vai ficar tudo mais barato, vamos lá. E quando chegou o dia que deveria ser o mais barato do ano, era o mais caro. Segundo, tinha um gráfico que apontava o dia que tinha sido mais barato aquele produto tinha sido no mês de junho, e em novembro estava muito mais caro. Então, além de os sites, tem alguma coisa que o consumidor pode fazer? Dá para acompanhar o produto que ele quer? Olha, a sua pergunta, Elija, ela é muito interessante pelo seguinte, para a gente tentar entender por que existe tanta fraude e por que isso é tão incomum nos Estados Unidos e aqui e é tão comum no Brasil. Veja, a ideia eles chamam de Black Friday lá nos Estados Unidos, a ideia é a seguinte, o final de novembro, né, essa data ela cai sempre na sexta-feira subsequente do Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças. Eles inauguram a venda pré-natal. Então, os comerciantes, eles pegam aquele resto de estoque, aquela sobra de estoque que tinha, e eles querem vender para receber um estoque novo, que será vendido no mês de novembro e dezembro. Então, a ideia era uma espécie de queima de estoque. Fala assim, vamos vender tudo isso pelo preço que for, porque estamos no final do mês, o que vendeu faturou, o que não vendeu, a gente faz um caixa rápido aqui. Então, a ideia surge nisso. Então, os preços estão lá embaixo. É como se uma pessoa tivesse uma lojinha de qualquer coisa e ela faz uma programação de vender para o final do mês. Chega no dia 27, 28, 25, e ela não vendeu tudo. Ela precisa vender aquilo para poder ter caixa para comprar a remessa do mês que vem, senão ela não vai conseguir. Então, não tem muito interesse deles fazerem fraude, porque ou eles vendem aquilo ou eles amargam o prejuízo, porque eles vão ter que comprar a próxima coleção, etc. Então, essa é a ideia. É claro que quando eles perceberam que isso realmente funcionava, eles começaram a comprar mais nos outros meses e ter um estoque um pouco maior, até que isso se configura como uma data importante no comércio deles. Hoje é a data mais importante no e-commerce americano, mais que Natal, que Dia das Mães, que Dia dos Namorados, então vende-se demais. Não tem muito por que rolar uma fraude. Eu não vou dizer que não existe nenhuma, sempre existe um abuso, mas é um número muito menor. No Brasil, as compras, elas não são... A periodicidade é um pouco diferente. Então, você não compra exatamente no final do mês, você tem faturamento, etc. O que se percebeu nos anos 90 é que a data era universal. Então, as lojas passaram a comprar para vender nessa sexta-feira famosa, certo? A lógica econômica, teoria econômica, a gente pega um manual de economia, qualquer ele, em qualquer lugar do mundo, ele vai dizer o seguinte, quanto maior a demanda, maior o preço. Então, é óbvio que sim, a ideia, quando alguém fala assim, vamos vender com desconto, porque a ideia da Black Friday é desconto. Então, isso tem um apelo comercial muito grande, de marketing, de propaganda, etc., mas a regra é que naquele dia a demanda é muito grande. Então, por a demanda ser muito grande, o preço dispara. Então, do ponto de vista teórico, é compreensível que exista um aumento de preço. Como tem um aumento de preço no Dia das Mães, como tem um aumento de preço no Natal, como tem um aumento de preço no Dia dos Namorados. A grande questão aí é que a data pressupõe desconto. Então, a confusão está um pouco aí. Entendeu? Ou a gente vai honrar a regra econômica, ou a gente vai levar a sério o que a gente está oferecendo, que é uma data com desconto maior para vender, etc. Ou a gente vai honrar a teoria, dizendo o seguinte, aumentou a demanda, vai aumentar o preço, só que aí não tem um apelo comercial. Ou a gente vai pegar o apelo comercial e efetivamente honrar essa ideia de que os preços serão mais baratos, né? Professor, um ponto que eu acho interessante
assim, hoje a gente ainda tem esse conceito dessa sexta-feira de descontos, mas acho que com o passar dos anos, pelo menos aqui no Brasil, eu confesso que eu não sei dizer como que está nos Estados Unidos, a gente vê que não é mais uma sexta-feira. A gente tem empresas com um mês inteiro de desconto, a gente tem semana de desconto, a gente tem empresas que começam essas ações em outubro, a gente tem negócios que terminam essas ações em dezembro. Minha pergunta é, do ponto de vista econômico e estratégico, é inteligente você estender o que era um dia promocional, você transformar até em um mês promocional? Faz sentido? É estratégico adotar esse tipo de postura? Faz sentido. Veja, vou te dar um número, né? Falando de Brasil. Ano passado, o e-commerce, ao longo de 2020, foi um ano atípico, porque as compras e-commerce foram disparadas, a gente não podia ir na lojinha por causa da pandemia, tudo isso aí. Então, as vendas em e-commerce ao longo de 2020 somaram 53, quase 54 bilhões, 53,5, vamos colocar aí. 11% disso, que dá mais ou menos 6 bilhões, aconteceram na semana do dia 27 em diante, ali naquela semana, porque 27 é sexta, né? Do Black Friday. Então, a gente tem 11% do comércio de internet ocorrendo em uma semana. Se a gente alarga um pouquinho, se a gente estende para 15 dias, a gente chega em 15%, 16%. Então, o que acontece? Às vésperas disso, tem muita gente comprando. Então, vale a pena, como o volume de vendas é muito intensificado nessa data, vale a pena, sim, trabalhar com um preço um pouco reduzido em vendas concentradas, que seja 30, 40 dias. Então, é uma estratégia inteligente e as empresas fazem. Isso acontece no Brasil e acontece no exterior também. Tem uma coisa interessante que você falou, que é essa questão assim, não é porque está em promoção que eu preciso comprar. Já dizia Július, né? Aí não é necessário fazer essa compra. Mas assim, se a pessoa compra, ela resolveu comprar e ela percebeu que, por exemplo, o preço foi muito inflacionado, realmente houve, não vou falar uma exploração, porque se eu tenho um produto, eu vendo, e a pessoa escolhe se ela quer comprar. É assim na prática? Ou a pessoa pode denunciar para o PROCON, procurar o IDEC? Como funciona isso? Assim, vamos supor, o preço de uma caneta é R$1 e eu acabei pagando 30 porque eu achei que estava na promoção. Aí eu vou descobrir, no dia seguinte ele coloca o produto a 10. Então, eu me sinto lesada. Eu posso procurar, ou porque a pessoa é o dono do produto, ela vende no valor que ela quer, e é isso aí, só resta a mim chorar agarrado com o meu cartão de crédito. Assim. Sim, veja, temos algumas formas de nos defender disso. A rigor, o governo, em qualquer instância, municipal, estadual, alguma autarquia, ele não tem poder de dizer quanto custa cada coisa. Isso é congelamento de preço, isso não funciona muito. Agora, o governo pode sim, a justiça, ela pode ir e ela intervém quando o consumidor é induzido ao erro. Então, se o consumidor comprou induzido ao erro, ele vai ser acolhido pela justiça e a justiça, na esmagadora maioria das vezes, vai dar ganho de causa a ele. Agora, isso demora, isso às vezes pode ter um custo. O custo, às vezes, é simples, é você ir no tribunal de pequenas causas, é você ir até o PROCON, dá trabalho, isso é uma perturbação, ok? Então, a recomendação é sempre prudência. Então, alguns sites, eles rastreiam um histórico de preço. Sites famosos. Então, quanto custava isso há tanto tempo? Ele traz. Então, se esse preço estiver fora, não compre. Entendeu? Não compre. Veja, uma prática. Quem compra online tem que usar as ferramentas online o tempo todo. Então, vamos supor, hoje eu comprei, eu estava fazendo compras hoje, e aí eu compro uma determinada bebida e eu ia comprar no supermercado. E eu achei que o preço não estava bom. Da bebida. Aí você joga lá no buscador famoso, né, coloca o nome da bebida, aparece um monte de preço.
certo? E aí, quando você tem um monte de preço, você percebe, fala, esse preço está muito fora. E, de fato, estava, assim, não era uma exorbitância, mas estava cerca de 20% mais caro. Eu compro em outro lugar, entendeu? Mas essa Então, indução, assim, a indução, a como é indústria, feita ela? veja, um dos argumentos, um dos artifícios do vendedor é a emoção, certo? A gente chama isso de venda por impulso. Então, se você for numa concessionária automotiva, pode ter certeza que eles vão colocar você sentadinha num carro cheiroso, certo? Ele está alto e Quem você vai se nunca? sentir todo. Pois é. Então, isso é um artifício de venda. Da mesma forma, mas com outros recursos, a gente, de repente, enxerga um anúncio e, aparentemente, ele está a um preço fantástico, cabe no orçamento, e a gente fica tão movido por aí, tão mexido com aquilo, que a gente vai lá e compra, sem consultar. Isso é uma venda de impulso, isso é uma venda que a gente faz pelo coração e não pela razão. Ainda assim, você fez uma compra e se arrependeu, fala assim, não estou feliz com isso. Você pode, todos os sites sérios, eles devolvem a mercadoria. Você vai lá e devolve, fala, não estou satisfeito, e não tem nem que dar satisfação. Você simplesmente devolve a mercadoria, vai custar o frete, provavelmente, eles vão descontar o frete de ida e de volta, mas você não perde o valor. E você pode pontuar, né? Você pode falar, eu não estou satisfeito com esse vendedor, fui induzido, o preço não era legal. Então, ainda que haja uma compra feita por impulso, ela não é algo completamente irreversível. Ela pode ser revertida pouco tempo depois. Né? Hoje em dia, o e-commerce ele tem muita credibilidade, não porque as empresas são 100% pró-consumidor, mas porque existe uma competição e existem muitos mecanismos de devolução, de desfazer a compra, né? E isso acaba sendo uma certa garantia para o consumidor. Agora, atenção é fundamental. Professor, eu estava lendo uma matéria da BBC, se eu não me engano, é uma matéria do ano passado, e o entrevistado era o presidente de uma empresa chamada SaferNet, que ele disse a seguinte frase, que essa semana, esse dia promocional, né, ele é o Natal dos golpistas. E essa frase ela ficou muito marcada na minha cabeça, porque eu fico pensando que, assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, que recentemente eu comecei a fazer mais compras virtuais do que compras presenciais. Então é claro que eu já estou ficando calejado com as tentativas de golpe, né? O que chega de e-mail para mim falando, nós somos de tal empresa, deixe os seus dados para você ganhar tal coisa, e etc. E tem muito isso também para você ter descontos mirabolantes, para você conseguir promoções maravilhosas, enfim. Para as pessoas que estão entrando nesse mundo virtual, do e-commerce, e que não estão tão calejadas assim com essa questão dos golpes, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os golpes mais comuns que costumam acontecer nesse período e como que essas pessoas podem se defender desses golpes. Tá. Pois não, vamos lá. Importante a gente reforçar, Bruno, que golpe tem no mundo virtual, tem no mundo real também. Golpe é golpe em qualquer lugar, né? Aonde tem ser... Eu gosto de falar para os meus alunos, né, que o baiacu é o maior golpista da natureza, né? Ele é um peixe pequenininho, fica com medo, ele cresce. É um golpe. Ele está enganando... Ele tá enganando os predadores dele, enfim, tem vários outros exemplos na natureza que a gente pode. Então, esse artifício não é algo exclusivo nosso. Agora, veja, uma pessoa que foi comprar pela primeira vez, ou não está muito acostumada, tem que prestar atenção com algumas coisas. Propostas vindas por e-mails passivos. Então, você recebe um e-mail por meios passivos, né? Então, você recebe um e-mail com uma propaganda de um produto qualquer com desconto enorme. Aí a pessoa vai lá e clica e faz a compra. Jamais, em nenhuma hipótese, faça isso. Nunca. Isso está proibido. A chance de ser um golpe é quase de 100%. Veja, você viu um anúncio de um produto qualquer. Os produtos mais comprados em novembro são celulares, televisores, computadores, produtos de informática. Então, você recebeu lá, por exemplo,
um anúncio de televisão. Ah, eu quero comprar uma televisão para ver o jogo do Palmeiras. O que acontece? Tem lá, tá esperando gastar R$3.000 na televisão, vem um anúncio de 1.500. Entra na loja, né, vamos supor que a loja X, entra na loja X e checa aquilo. Verifica a marca, o modelo do televisor, vai aparecer o preço. Se aparecer o preço diferente do anúncio, fato, é golpe. Então, não compre. Esses golpes, veja, quando a pessoa cai num golpe desse, é complicado, porque ela caiu num golpe que quem deu não foi a loja. Isso é fraudador, é estelionatário. Sim. Então, o cartão de crédito, ele pode não se responsabilizar, o banco pode não se responsabilizar, a pessoa vai correr com prejuízo. Isso é complicado, certo? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, consulte os preços antes de fechar qualquer negócio. Falamos disso agora há pouco. Percebeu um anúncio, viu um produto, não compre na primeira loja. Olhe, cheque, né? Dr. Google, jogue, apareceu um monte de preços. Aquele preço é o melhor? Ok, fecha negócio. Outro golpe muito comum, e é muito comum em bebida isso. As pessoas olham as garrafas nas fotos e, assim, eu conheci algumas pessoas que compraram uísque e receberam miniaturas de uísque, certo? E pagaram um preço exorbitante numa miniatura. Então, vamos supor, uma garrafa de uísque está R$150. Uma miniatura está 40, vamos supor, certo? Uma dose está, sei lá, R$30. Ele vê a dose por 80 e fala assim, caramba, tá barato. Não, ele pagou o dobro numa dose. Porque ele não olhou a quantidade, certo? Ele não olhou o volume. Isso é muito comum. E aí, o que vai acontecer? Também não tem reclamação, porque a informação está lá. Você tem que comparar o que está descrito no anúncio com o rótulo. Aí tem uma mensagenzinha pequenininha na fotos meramente ilustrativas. Entendeu? Foto meramente ilustrativa é um indício de que tem alguma coisa sendo escondida. Entendeu? Então, ter atenção. É ter mais ou menos a mesma atenção quando vai numa loja. Quando você vai numa loja, vou comprar uma roupa. Você olha, essa roupa tem furo. Você olha, essa roupa não tem defeito. Então, é a mesma coisa. Está diante de um anúncio, dá uma checada, confere. Os sites mais sérios, todos eles têm pontuação do produto, pontuação do vendedor. Então, tem 5 estrelas e uma crítica. Só uma pessoa fez comentário. Aí não dá para ter noção, certo? Aí foi o irmão do cara da loja lá e vendeu. Nossa, ele é o melhor. Não funciona. Agora, tem lá 125 comentários. Nota 4,5. Bom, é um bom vendedor, né? Perfeito ninguém é, graças a Deus, senão seria muito chato. Agora, dá uma olhada lá e vê, poxa, esse aqui é um vendedor crível, o produto tem todas as qualidades. E quem compra, normalmente, descreve bem o produto. Né? As críticas, uma ou outra exagerada, sempre tem, mas elas normalmente falam, olha, o preço do produto, qualidade do produto condizente com o preço. Né? Esperava mais, acabamento não é bom. Então, esses comentários estão lá. Então, esse é o dia a dia de quem faz compra pela internet. E hoje está tudo uma loucura tão grande que a pessoa tem que ver se esses 125 comentários não são 125 fakes da mesma pessoa também, né? Essa ainda, meu Deus. Eu jogou a família inteira para comentar. Os sites sérios, eles não permitem que uma pessoa comente 2 vezes, né? Esses maiores. A gente pode nomear aí uns 5, 6 grandes sites, né? Aí outros não tem como controlar. Às vezes, veja, para um economista falar isso é complicado, porque quanto maior a concorrência, menor o preço e maior é a qualidade, certo? Mas, às vezes, uma empresa mais estruturada, mais consolidada, ela está oferecendo mais coisas do que uma empresa menor, em termos de preço e em termos de qualidade. Às vezes, essa empresa menor oferece um preço muito atrativo, só que o prazo é muito extenso, não entrega, o frete é terrível, o produto vem todo amassado, vem com a caixa tudo, toda... né? Tem que olhar, tem que olhar. E é engraçado uma coisa...
Não, é engraçado isso de olhar, porque às vezes tem essa questão, você olha um produto e fala, ai, mas gente, é muito barato. Quando você vai colocar a conta do frete, ela é surreal. Você fala, calma, esse frete não, é melhor eu ir buscar o produto do que eu pedir para entregar. E tem essa questão que você falou, que quem usa as redes sociais para comprar, quem usa para qualquer outra coisa, tem que interagir naquele ambiente, aprender a tirar o melhor dele. Então, nessa época, eu acho que as pessoas passaram a se proteger com tags. Elas usam fraude e vão meio que denunciando as empresas, falando de produtos que elas compraram e que não era do jeito que estava anunciado. Dá para acreditar nesses conselhos, nessas tags, não assim 100%, como você falou, nada é 100%, mas é um bom balizador a gente olhar e falar assim, se tem tipo um monte de gente falando que comprou nessa loja e mais barato, sei lá, 10 dias antes, não, mais caro, pegar, aumentar, inflacionar o preço do produto para diminuir, passar essa ideia de desconto. Tem muitas essas tags que eles usam para denunciar. Dá para meio que confiar nisso? Olha, é um parâmetro, Elija. A gente não pode confiar em 100% de nada, né? Mas, assim, se tem muita gente elogiando ou muita gente criticando, é um bom parâmetro, né? É um bom indicador. Eu não sei se vocês se lembram do Bussunda, né, do meu tempo. E o Bussunda, ele tinha muitas frases fantásticas. Ele tinha uma que eu me lembro muito, assim, né? Alguém estava brincando com o celular, né? E ele se reportava para o ano de 2025, né? Aí ele falava, qual é a diferença do celular dos anos 90 para o de 2025? Aí ele falou assim, o de 2025 funciona. E aí ele terminava a fala dele dizendo o seguinte, um bordão, né? A tecnologia veio resolver os problemas que você não tinha. Que é genial a frase, né? E, de fato, é perfeita. Quando a gente está acostumado, né, especialmente pessoas acima dos 30, que nem eu, as pessoas estavam acostumadas a ir na feira, a ir no supermercado, a ir na loja, olhar olho a olho, face a face para o vendedor, conhecia quem compra ali. Então, você ia na venda, aí alguém falava assim, o pão doce hoje está uma delícia, é uma dica. Aí, veja, era um contato que, de certa forma, criava uma reputação para quem estava comprando e para quem estava vendendo. Então, tinha contas, era muito curioso isso, porque algumas pessoas podiam fazer fiado e outras não. Né? Isso é um controle de reputação do convívio, de quem está ali, de quem não é. Falar assim, fulano paga, fulano não paga. Certo? Era muito engraçado. Meu pai é comerciante, ele faz isso até hoje. Ele dá o crédito de acordo com a pessoa. Fala, pai, ele fala, porque esse daqui eu sei que ele vai me pagar. E se ele ficar me devendo, por exemplo, R$30, eu não vou falir. Então o limite dele é esse. Aí eu falo, boa, pai. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. A minha família tem um comércio também, e às vezes tem irmãos, e um irmão tem fiado, o outro irmão não tem. E às vezes um irmão quer fazer a compra na conta do outro irmão. Veja, isso é um problema antigo. Mas a lógica desse problema ainda é a mesma, com a diferença que a gente não tem agora o contato, o convívio próximo. Mas a reputação do vendedor e do comprador ainda é fundamental, certo? Então, só que agora a reputação ela é marcada através desses comentários, através desses links. Dá para confiar? Não dá para confiar plenamente, mas é um parâmetro, é algo que aproxima você de um universo de credibilidade um pouco maior. Né? Veja, para alguns vendedores, a credibilidade é o principal capital. Alguns produtos de extremo luxo, muito sofisticado, muito caro, eles não anunciam, eles não fazem propaganda. E a única propaganda é a reputação. Então, confie nessa marca, e é uma pessoa passando para outra, que funciona. Então, assim, apostar na reputação é um ótimo negócio para quem depende de venda online. Isso a gente pode confiar. Então, se um determinado vendedor, um determinado comerciante não cuida da reputação dele, a gente não confia, é simples assim. Entendeu? E essa pessoa, via de regra, ela acaba saindo do mercado, porque é um mercado muito competitivo. A gente tem pelo menos 2 grandes players aí, um argentino, que é o Mercado Livre, e o outro é a Amazon, americana,
Aqui no Brasil temos outras, temos Americanas, tem a Magazine Luiza, algumas outras lojas. Competir com esse pessoal não é muito fácil, entendeu? E aonde estão as vantagens dessas empresas maiores? Reputação. Eles entregam, eles têm possibilidade de... não estou dizendo que elas são absolutamente isentas de problema, não. Pelo contrário, tem muita reclamação. Uma dessas, né? Uma nacional, ela foi campeã de reclamação do Reclame Aqui no ano passado. Então, existem problemas. Mas, assim, então você entra no site lá. A campeã de reclamação é a tal. Quanto tempo, em média, essa empresa leva para resolver os problemas? Você vê um dia. Então, assim, existem falhas, não é perfeito, mas existe também uma ação efetiva, né, para resolver os problemas. Então, isso é compromisso com a própria reputação, né? Professor, particularmente, eu gosto de ler sobre economia, estudar um pouco sobre economia, mas eu confesso que em alguns momentos a manivela gira um pouquinho mais devagar aqui na minha cabeça, né? Quando a gente está falando dessas promoções de novembro, dessa etapa que a gente está agora, até um pouco observando como um consumidor, é um momento que faz muito sentido a gente ter isso, porque a gente está próximo do Natal, então você consegue antecipar as compras do Natal, você consegue aproveitar, de certa forma, o 13º, que normalmente em novembro cai a primeira parcela. Então, é um momento muito propício para você realmente expor a sua loja de uma forma mais direta, com descontos, promoções, etc. E eu vejo que essa questão dos benefícios para as lojas vai muito além de queima de estoque, lucro, coisa do tipo. É um momento onde, por exemplo, micro e pequenos empresários, eles aproveitam para apresentar o seu produto, cadastrar uma base de clientes para depois manter um contato. Enfim, além da compra e venda, há por trás outras questões que a gente pode envolver. O meu questionamento faz sentido que a gente só tenha isso uma vez por ano? Claro, não é uma coisa que todo mês você vai ter um super saldão de desconto a todo instante, aquela coisa cansativa, etc. Mas faz sentido que isso seja feito só uma vez por ano, só nesse momento, só nesse mês de novembro? Ou talvez, poxa, vai ali no começo do ano, no meio do ano, uma determinada outra época, também as empresas poderiam se aproveitar para tirar vantagem de algo semelhante? Tá, boa pergunta sua. Veja, primeiro um comentário. O início da Black Friday lá nos Estados Unidos foi queima de estoque. Depois eles viram que tem muito movimento aí. Hoje nem de perto é isso. Hoje, pelo contrário, né, há compras para que se concentrem em novembro, uma data expressiva de comércio. Poderiam haver outras, mas existe um limite para o consumidor. O consumidor ele faz as compras, digamos, da necessidade dele, e num determinado momento ele faz alguma compra adicional. Essa necessidade está embutida alguns custos chamados de sociais, que é dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia dos namorados, dia da secretária. E aí vai inventando, dia das avós, dia do primo maior, dia do primo menor, essas coisas. Se você começa a colocar muitos, você dilui, e é preferível que haja muita pressão num determinado momento do que pouca pressão em outros. Né? A soma disso não compensa, entendeu? Veja, nos Estados Unidos, os salários são anuais, assim, a pessoa faz um acordo, ela tem um salário por hora, ou então ela tem um acerto, você vai ganhar tanto por ano. Final do ano, as pessoas com orçamentos anuais, em novembro, já se tem uma ideia de se vai sobrar ou se não vai sobrar, entendeu? Então, ele já tem algum eventual margem aqui. No Brasil, você bem pontuou, o Brasil tem a primeira parcela do 13º, que entra em novembro, normalmente dia 20 de novembro. Não é todo mundo que recebe, mas tem ali. Há uma circulação de mercadoria, há uma circulação de dinheiro. Então, assim, é uma data muito propícia. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, ficou tudo no primeiro semestre, e agora a gente tem
uma data concentrada antes do Natal para fazer vendas promocionais. E há uma diferença, né? Se a gente pensar no Natal, o Natal não tem desconto. O Natal é preço salgado, né? E não tem conversa, né? Quer peru, paga o preço do peru. A Black Friday tem um argumento de que seria mais em conta. Então, é interessante para quem tem um orçamento mais organizado antecipar as compras de Natal, sem dúvida nenhuma, né? Para quem está comprando. Para quem está vendendo, são 2 datas. Numa, eu vou vender muito com um preço menor, noutra, eu vou vender um pouco mais com um preço maior. Né? Se eu coloco outra coisa em maio, eu vou competir, sei lá, com outras datas, né? Estou colocando no meio do semestre, digamos. Né? Essa é um pouco a ideia. Eu acho também... Eu entendi, professor, eu até acrescento que eu acho que tem um pouco o fator psicológico envolvido também, né? Porque quando você tem uma data, isso cria uma expectativa em você. Eu tô guardando o meu dinheiro para aquela data, eu vou comprar o meu celular, meu notebook, etc., o que for naquela data, e eu imagino também que se há outros momentos em que você tem essa oportunidade, você se dá o luxo de adiar, né? Acho que você se dá o luxo de ter um controle um pouco maior, de, poxa, não vou comprar agora porque vai ter outra oportunidade ali, e essa oportunidade vai seguir daqui a pouco tempo. Então, acho que tem um pouco isso também, esse senso de urgência no consumidor, né? Não, perfeitamente. A psicologia é um aliado das ciências econômicas, do marketing, inclusive para o entendimento, né? Sem emoção, se vende muito menos, né? Não, e é muito louco pensar nisso, porque, assim, você falou uma coisa sobre produtos de luxo. Uma vez eu estava estudando sobre isso e tem uma informação interessante. Uma época, eles fizeram carros mais populares da Mercedes, que era o Classe A. E houve reclamações de quem comprava os carros de luxo, porque falou, agora todo mundo vai ter? Como assim? Sim. Todo mundo vai ter uma Mercedes agora? Não pode. Tanto, eu não sei se o carro saiu de linha, mas ele não é mais popular como ele já foi um dia. Ele saiu de linha, ele não foi. Ele saiu de linha. E uma das razões que eram apontadas para esse tipo de problema é que as pessoas que não tinham interesse em comprar esse carro, mas o de alto luxo, que era a reputação da marca, da Mercedes, de, olha, é um carro de alto luxo, eu não quero pessoas que paguem preços populares tendo esse carro. Sim. E aí a gente entra numa outra questão, que é isso, assim, a pessoa, ela quer muito uma coisa, às vezes ela não tem o dinheiro para isso. E aí ela usa o cartão de crédito. Isso no Brasil, porque fora não tem essa mentalidade de vamos parcelar em 10 vezes. Quem viaja para fora, por exemplo, até se assusta às vezes se não pesquisou. Fala, nossa, eu quero parcelar e não posso, e aí não tem como, tem que ser à vista. Essa questão do cartão de crédito, nessa parte psicológica, ele influencia a pessoa a entrar numa cilada gigante, do tipo, comprei, agora eu vou ter que pagar e caramba. Sim. Você tocou num ponto que o Brasil tem uma particularidade muito singular, né? Particularidade já é particular, singular reforça. É uma descida que desce forte. Veja, o brasileiro faz compra pelo orçamento. Ele pensa assim, cabe no orçamento, eu compro. Ele se preocupa, ao contrário de outros lugares do mundo, né, particularmente os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Europa, né, também, as pessoas, via de regra, elas têm orçamentos anuais. Então, elas imaginam quanto que elas vão gastar com moradia no ano, quanto que elas vão gastar com compra no ano, e é uma forma muito mais inteligente de lidar com os recursos, porque você consegue perceber que algo gasto pequeno em um mês, multiplicado por 12, dá algo grande, né? As pessoas percebem que se elas guardam R$300 por mês, elas vão ter 3.600 no final do ano, o que dá um Réveillon fantástico, entendeu? Por exemplo, o brasileiro, aí há quem diga que isso tem a ver com a inflação, há quem diga que isso tem a ver com uma necessidade, um desejo de consumo reprimido porque a renda não é muito alta. Enfim, não importa muito a causa. Mas o fato é que o brasileiro faz conta do orçamento. Então ele pensa, cabe no meu orçamento, eu compro. E aí ele acaba usando o cartão de crédito como um recurso de financiar coisas que às vezes não estão nem
diretamente ligado a uma necessidade. Então ele vê algo e fala assim, caramba, vou comprar isso. Não é tão necessário, mas eu não estou com o meu orçamento tão esgoelado, eu vou colocar isso em 12 vezes e vou parcelar. E aí o cartão de crédito oferece essa vantagem, ele compra, acaba pagando uns juros, fica muito mais caro e compra algo que nem sempre é efetivamente uma necessidade, entendeu? E mata muito, na raiz, a ideia de planejamento. O planejamento é o oposto, né? Você antecipa a sua compra. Você pensa o seguinte, bom, quero comprar algo de R$ 1.200, então eu vou economizar R$ 100 por mês, lá na frente eu pago isso à vista, de repente eu tenho um desconto. Como eu guardei esse dinheiro, ainda ganho uma remuneração bancária em cima. O brasileiro, ele não, ele fala, vou pagar em 12, vai custar R$ 110. Então ele está pagando 10% de juros por mês, é um absurdo. É muito, mas ele pensa assim, R$ 10 é pouco em cima de 100. Como R$ 100 é pouco em cima de 1.000. E aí ele compra. Aí ele faz em 12, no ano que vem, chega novembro de novo, ele faz em 12, e aí todo mês promocional ele vai criando essa bola de neve, porque eu mereço comprar também para ficar feliz. É realmente complicado. Mas isso é pra gente, viu, professor? Porque a gente que parcela em 24, 36 vezes, a Elige é tudo no débito, tá? À vista. É sempre bom deixar, bom deixar isso reforçado. Veja, assim, não é... A gente não está aqui para falar assim, não faça isso, senão vocês vão ter um nariz crescendo. Não vai acontecer nada de muito ruim. Vai acontecer que vai ficar com o orçamento mais apertado, né? São vícios. Eu tenho um pouco de receio de acusar os consumidores de irresponsáveis. A estrutura econômica brasileira é uma estrutura muito diferente, porque da mesma forma que a gente tem um mix de produtos grande, a gente tem muito acesso, o nosso país ele não é totalmente aberto ao exterior, mas a gente consegue consumir produtos importados com alguma facilidade, só que a nossa renda, ela não é uma renda exatamente alta. Então, o brasileiro, ele dá o pulo dele, ele faz o que dá para comprar, e não há nenhum pecado nisso. Ninguém vai e há um incentivo também, porque assim, igual foi na época, faz uns 2 anos que liberaram o FGTS e falaram, nossa, que legal. Não, gente, isso era mais para o banco ter aquele dinheiro girando, para as pessoas pagarem dívidas, não é porque era legal, e era justamente, acho que nesse período do ano em que as pessoas realmente precisam do dinheiro. Elas não pensavam do tipo, cara, eu vou guardar, porque a gente nem previa uma pandemia naquela época, acho que foi antes da pandemia. E aí você fala assim, vou guardar o dinheiro para uma necessidade. Não, legal, liberaram, eu vou gastar. Então tem esse incentivo ao consumo desenfreado e a pessoa, às vezes, é até inocente, vai que vai, é complicado. Tem um economista famoso, né, que ele tem uma frase que é o seguinte, que acabou ficando super famosa, todo mundo fala, e ela é verdadeira, né, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, certo? Então, se você usa um artifício de um parcelamento, mesmo que seja para comprar algo que você quer, fala assim, eu vou hoje presentear a minha namorada com um jantar num restaurante X, vou pagar em 12 e é isso, ela merece, eu mereço, e tudo bem, eu vendo a geladeira depois e pago. Estou exagerando, claro que ninguém vai vender geladeira para pagar o jantar. Mas, ok, tudo bem, né? A gente precisa ser feliz e às vezes isso envolve gastar algum dinheiro. O que a gente não pode é adotar esse tipo de ação, tomar esse tipo de decisão recorrentemente. Porque uma hora a conta chega. E quando a conta chega, aí não é mais brincadeira. Aí vender a geladeira passa a ser algo necessário. Aí não dá. Então, assim, de vez em quando, ter uma estripulia, de vez em quando, gastar um pouco além, tudo bem, faz parte da felicidade humana. Os economistas medem felicidade em termos de gasto, que é uma bobagem enorme. Mas, enfim, é uma métrica. Agora, viver dessa forma, viver perigosamente no cartão de crédito, é péssimo, né? O marketing, ele dá um nome, assim, né? No meio, né? Um jargão, até um pouco pejorativo, que é o contumaz, né? É o sujeito que, quando ele não está pendurado no cartão de crédito, ele está infeliz. Ele não precisa de... ele não precisa de uma orientação financeira, ele precisa de uma terapeuta, né? Uma terapia. A felicidade não vem daí, né? Mas, enfim, é algo que acontece.
Professor, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu queria agradecer muito a sua participação. Esse ano eu ainda não vou aproveitar muitos descontos, mas eu estou fazendo podcast para isso, para chegar em 2022 no verde on, tá? Eu quero ter o meu momento de consumismo, porque eu mereço. Então, 2022, me aguardem. E, professor, realmente muito legal poder contar com essa presença nesse papo. É sempre muito divertido também para a gente poder tocar nesses assuntos. Economia, ao contrário do que se fala, não é um tema chato, é um tema popular, é um tema que dá para tratar com leveza. Foi muito bom poder contar com você para a gente bater esse papo com o pessoal. Tá bom. E conte comigo para outros encontros. Eu estou quase sempre à disposição. Quando eu não estou fazendo conta de dívida para pagar, eu estou disponível. Não está vendendo a geladeira? Agora eu não estou pagando boleto, eu estou aqui. Verdade. Esse foi o De Tudo Um Pode de hoje. Se você gostou, dá um like aqui pra gente, se inscreve no canal. Ele vai ficar, esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube e também nas plataformas digitais de áudio. Se você tem sugestões, também manda pra gente, porque como você sabe, no De Tudo Um Pode, a gente fala de tudo, a gente pode tudo. Só não pode, pelo amor de Deus, estourar o cartão, porque tá chegando aí o mês de novembro, tá na hora. A gente tá em novembro, mas você tem que pensar em novembro do ano que vem, para você não chegar endividado. Então, consciente, pegue as dicas, vai comprando, vai preparando o Natal e tudo vai ficar certo. Beijo, Bruno, obrigada. Silas, beijo para você também. Beijo, galera. Obrigado, gente. Até a próxima.